Bom, esse é o gabarito da revisão para a terceira prova de 2018. Vamos lá. A primeira coisa é fazer a simetria central ou axial das formas abaixo. Simetria central é a mesma coisa que meio giro. E simetria axial é a mesma coisa que reflexão. Para fazer a primeira, que é a simetria central, basta eu nomear os pontos, não importa qual seja a transformação pontual, a gente sempre vai começar nomeando os pontos. Depois que nomeou os pontos, eu vou pegar um ponto, passar pelo centro M e continuar. Vou começar pelo ponto B. Vou pegar o ponto B, passar pelo centro M, continuei. Agora eu vou lá, vou pegar do centro M até o B e vou marcar nessa mesma linha, nessa semi-reta que começa no ponto B e passa pelo ponto M, eu vou marcar para o outro lado. Esse é o B e esse é o B'. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros pontos. Por exemplo, ponto E. Vou pegar o ponto E, vou passar pelo centro, continuar. Vou pegar a medida do ponto E até o centro e vou marcar na mesma linha, só que para o outro lado. Esse aqui é o E'. E eu preciso fazer isso em todos os pontos. Depois que eu fizer isso em todos os pontos, eu vou ligar esses pontos que eu obtive na mesma ordem, na mesma sequência que os originais estão ligados. Então, se o ponto A está ligando para o ponto B, eu vou lá no A' e vou ligar para o B'. Se o ponto A está ligando para o ponto F, eu vou lá no ponto A' e vou ligar para o F'. E assim consecutivamente. Lembrando sempre que no meio giro a figura fica a 180 graus, ela fica de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Já na simetria axial, que é a mesma coisa que reflexão, eu tenho os pontos que eu também vou nomear. Em vez de ter um centro, eu tenho um eixo. Não tem seta na extremidade, então é um eixo, não é um vetor. Logo, eu vou nomear os pontos e fazer perpendiculares por cada ponto, perpendicular ao eixo, passando por cada ponto. Então, eu vou aqui nomear. Vou lá no eixo e vou fazer uma perpendicular por cada ponto. Essa perpendicular já vai pegar esses dois pontos. Essa já vai pegar esses dois. Essa, esses dois. E essa, esse aqui. E agora? Agora eu vou lá no eixo e vou pegar a distância do eixo até o ponto A e vou marcar nessa perpendicular, só que pro outro lado. Esse é o ponto A'. O que eu vou fazer com os outros? A mesma coisa, eu vou aqui no B, vou pegar a distância do B até o eixo e vou marcar pro outro lado do eixo. E eu vou fazer isso para marcar todos os pontos. Depois que eu fizer isso com todos os pontos, eu vou ligar os pontos de cima na mesma ordem que eles estão ligados aqui embaixo. Se o A vai para o B, eu vou pegar o A' e vou ligar para o B'. E assim consecutivamente. Então, ó, do A vai para o B, do A vai para o B. Do A também vai para o H, então do A' também vai para o H'. Do H vai para o G, então do H' para o G'. Do G vai para o F, então do G' para o F'. E assim consecutivamente. E aí eu vou ter a mesma figura, só que espelhada pela reflexão. No exercício de baixo, está dizendo assim: desenhe dois triângulos. O primeiro é KPS e o segundo é TPR, equivalentes ao triângulo
RPS dado. Sabendo que KPS tem lado KP igual a 5 e TPR tem o ângulo R igual a 70 graus. A gente precisa pensar um triângulo de cada vez. Toda vez que eu for falar de equivalência de triângulos, eu preciso pensar o seguinte: para dois triângulos serem equivalentes, eles têm que ter a mesma base e a mesma altura. Se eu quero um triângulo KPS e eu tenho um PSR, eu tenho duas letras em comum, sempre. Nesse caso é PS, PS. Então, para esse triângulo que eu quero desenhar, PS vai ser a base. Tirando a base que é PS, do original sobrou o ponto R. Então, eu vou lá, vou fazer uma paralela base que é PS, passando pelo ponto R. E eu sei que em algum lugar dessa paralela da altura, que está limitando a altura do triângulo, eu vou achar o ponto K que está faltando. E qual outra informação que vai me levar a isso? Sabendo que o lado KP tem 5, eu tenho ponto P, só falta o ponto K. Se eu tenho isso, basta eu pegar 5 centímetros na régua, colocar a ponta seca, voltando, eu vou pegar 5 centímetros na régua, vou colocar a ponta seca no P e vou fazer a circunferência. É a circunferência, não é só tocou aqui, parou, não, continua, porque não tocou lá, só esticar, só prolongar a linha. Toda vez que eu usar uma circunferência, eu vou ter duas soluções. A menos que o enunciado dissesse assim: olha, só vale o triângulo obtusângulo. Aí só valeria esse K1, porque aí ele teria um ângulo obtuso. Mas se não estiver especificando qual o ângulo, aí eu preciso colocar as duas soluções, que é onde a circunferência toca na paralela as duas vezes. Achei o K, o triângulo é KPS, então é K, liga para o P e liga para o S. Pega o K2, liga para o S, não precisa ser tracejado, e liga para o P. Acabei o primeiro triângulo, com duas soluções. Para fazer o segundo, eu tenho que imaginar que isso aqui está em branco, porque a base que serviu para esse não necessariamente vai servir para o outro ou para os outros. A cada triângulo que eu vou fazer, eu preciso observar o nome do triângulo e as letras que eu tenho em comum. Esse aqui, TPR. Para esse novo triângulo, PR vai ser a base. Se PR vai ser a base, quem sobrou do triângulo original? S. Então, eu vou fazer uma paralela PR, que vai ser a base, passando por S. Por quê? Porque dois triângulos só são equivalentes quando eles têm a mesma base e a mesma altura. Eu vou achar o R em algum lugar dessa paralela que eu acabei de fazer. Qual é a outra observação que o enunciado dá sobre esse triângulo? Que o TPR tem um ângulo em R de 70 graus. Então, eu vou lá na minha base PR, vou colocar a linha de fé em cima de PR, o centro do transferidor no R e vou fazer os 70 graus. Lembrando que o transferidor tem dois zeros, um aqui e um aqui. Eu preciso usar o zero que está mais perto dessa linha que eu estou apoiando. Então, é esse zero aqui, que está mais perto do segmento PR. Então, eu vou contar por esse zero os 70 graus, tá aqui. Vou ligar, fazer o grau aqui, fiz. Quando bateu na paralela, eu achei o ponto que eu estava procurando, que era o ponto T. Então, o ponto T está aqui, o R está com 70 graus, basta eu ligar o T para o P. T, P, R, sendo que o R tem 70 graus. O exercício 3 está pedindo para fazer uma motetia das figuras abaixo. A primeira e a segunda tem uma fração. Como que as coisas funcionam quando tem uma fração? Esse aqui é por quanto eu vou dividir.
E esse aqui, o numerador, é quantas partes eu vou pegar. Então, se o denominador está dizendo que é 4, eu vou nomear aqui A, B, C. Vou ligar o C para o H, que é o centro de homotetia. É positivo, então não vou passar essa linha para o outro lado do centro, não pode. Vou dividir esse pedaço em 4, porque o denominador é 4. Vou fazer aqui no cantinho. Fiz uma reta auxiliar, vou pegar do C até o H, marcar aqui e dividir por talhes ou por 3 mediatrizes em 4 partes iguais. Três pedaços quaisquer, 4 pedaços quaisquer. Ligo o quarto pedaço para o final aqui. Aqui é H, aqui é C. 1, 2, 3, 4. Vou dividir em 4 pedaços iguais. Só que eu quero já dividir em 4. Esse é o que eu quero. S até C até o H já tem 4. Só que eu quero 5. Então, para obter esses 5, basta eu pegar um desses pedacinhos aqui em cima e acrescentar aqui. Lembrando que a letra K diz quantos pedaços tem do centro até o ponto novo. Então, do centro H até o meu C novo, tem esses 4 mais um pedacinho. Tenho 5 de 4.